Beleza, pessoal? Chegamos então à parte 4, último bloco dessa nossa aula 6 de administração pública, para você que está se preparando aí para concursos de tribunais de contas, seja da União, dos estados ou dos municípios, não é? Então, a gente terminou o terceiro bloco começando a falar sobre um modelo específico que é o chamado modelo dos múltiplos fluxos, ou como alguns preferem, dos fluxos múltiplos, invertendo aí as palavras, não é? E a gente começou essa discussão sobre a divisão em 3 tipos de agenda. Se a gente volta lá no bloco 2, quando a gente estava falando do ciclo de políticas públicas, a gente simplesmente falava assim, olha, a política pública existe a partir de um determinado problema, e a primeira coisa para que possa, então, surgir uma política pública é uma discussão na agenda. E lá eu fiz uma menção, olha, essa agenda pode ser entendida em diferentes níveis, e a gente vai estudar isso depois. Então, esse depois e agora. Ou seja, como é que a agenda pode ser entendida em 3 diferentes níveis? Então vamos dar uma olhada na tela para retomar exatamente o finalzinho do bloco anterior. Ou seja, quando a gente olha para as discussões que ocorrem sobre os problemas que existem na sociedade, e se esses problemas estão em discussão pela sociedade, elas fazem parte dessa agenda mais geral de discussão. Ou seja, uma agenda bastante abrangente dessa discussão social, que não necessariamente chega aos agentes públicos, não é? Ou seja, não necessariamente entra na agenda governamental. Uma parte dessas discussões vai conseguir chegar e entrar na agenda de discussão dos agentes governamentais. Ainda não é uma discussão para tomada de decisão já, mas está na pauta, ou seja, está em questão e está sendo considerado. E uma parte disso, em algum momento, vai entrar na agenda mais específica de tomada de decisão, aquilo que já está para deliberação e, portanto, vai levar uma política pública a surgir em um dado momento. Então, a questão do modelo dos múltiplos fluxos, ou a questão que ela tenta responder é: por que uma questão que existe aqui na agenda geral consegue entrar na agenda governamental e daí para a agenda decisória, e por que tem questões que não? Ou seja, por que tem questões que não vão à frente, que não vão adiante e que não levam à criação de políticas públicas, não é? E aí esse modelo tenta explicar isso a partir da concepção de que existem 3 processos ou fluxos diferentes que precisam interagir entre si para que uma política pública nasça. Então vou relembrar com vocês a última tela que eu mostrei no bloco anterior, no terceiro bloco, dizendo assim, ó, a convergência de 3 processos ou fluxos relativamente independentes, ou seja, não absolutamente independentes, explica os motivos pelos quais certos problemas vão para a agenda de decisão, enquanto outros, apesar de reconhecidos, não provocam necessariamente uma ação efetiva de governo. Ou seja, alguns temas que você reconhece como problema, se você perguntar ao agente governamental, ele vai dizer que é um problema, mas não necessariamente você tem uma ação efetiva do governo, ou seja, você não necessariamente tem uma política pública. E aí a próxima tela exemplifica exatamente quais são esses 3 fluxos. Vamos voltar para cá. Quais são esses 3 fluxos? Primeiro fluxo, que é o chamado fluxo dos problemas, é o que envolve o reconhecimento daquele problema ou de um conjunto de problemas. Você tem um segundo fluxo, que é onde você discute soluções para os problemas, que a rigor significariam alternativas de políticas públicas para resolver aquela demanda do cidadão. E depois você tem o fluxo da política, mas perceba que aqui o politics, não é? Ou seja, o processo político, ou seja, o sistema político vai assumir uma determinada configuração num dado momento e a política vai ter determinadas características num dado momento. Então a ideia desse modelo é de que existam 3 fluxos e que eles sejam relativamente independentes. Tem que frisar, como eu frisei, a ideia de que essa independência não é absoluta, porque o fato é que, como a gente já viu, uma coisa influencia a outra. As expectativas que a gente tem em relação a determinadas políticas influenciam o próprio processo político. A gente antecipa e, é claro, pode gerar mais ou menos conflito, como a gente viu no modelo lá das arenas diferentes, de políticas distributivas ou redistributivas, por exemplo. Então, vamos repensar aqui, vamos voltar aqui para a tela e pensar nesses 3 fluxos e vamos representá-los aqui graficamente. Então você tem lá o chamado fluxo dos problemas, o fluxo das soluções e o fluxo da política, do processo político. Desse modelo tenta dizer o seguinte: em algumas circunstâncias ao longo do tempo pode haver uma convergência, ou seja, o momento em que o fluxo dos problemas, o fluxo
das soluções e o fluxo da política convergem para um determinado ponto. E quando existe essa convergência, se abre uma janela de oportunidade. Quando se abre essa janela de oportunidade, você vai ter a figura do empreendedor de políticas, ou seja, aqueles agentes que usam seus recursos e têm entre seus interesses a vontade de atuar ou a necessidade de atuar para aproveitar a janela de oportunidade e fazer com que saia daí uma determinada política pública. Então, o que o modelo está dizendo? Que eu preciso ter a convergência dos fluxos e, havendo a convergência dos fluxos, eu tenho uma janela de oportunidade. Se houver um empreendedor de políticas para aproveitar essa janela de oportunidade, isso vai resultar numa política pública. Então, pensando na questão formulada, por que algumas questões são resolvidas e outras não? Porque em algumas questões ocorre essa convergência e aparece o empreendedor de políticas, normalmente um agente público, que vai fazer aquela política acontecer. Em algumas questões você não tem essa convergência. Ou os problemas que existem não coincidem com as soluções disponíveis, ou o clima político não é adequado para a resolução de problemas e por aí vai. Então, ou seja, não há convergência e, portanto, você não tem a decisão, não tem a janela de oportunidade. Né? Então, essa vai ser a lógica do modelo dos múltiplos fluxos. Bom, voltando para a tela. E aí, a gente vai discutir esses fluxos. Né? O primeiro fluxo, a gente viu, é o fluxo de reconhecimento do problema. E aí eu queria lembrar alguns pontos com vocês. Que o reconhecimento de um problema pode se dar em função de alguns fatores. Ou seja, reconhecimento de um problema não é que o problema não exista, mas é que você tem que perceber ele como um problema. A sociedade como um conjunto tem que perceber uma questão como um problema. Porque às vezes o problema está lá, afetando um determinado grupo de pessoas, uma determinada comunidade, e aquilo não é um problema percebido pela sociedade. Então, você precisa ter o reconhecimento de que aquilo é um problema e que aquele problema precisa ser resolvido. Então, vamos voltar para cá. Então, o que pode ajudar um problema a ser reconhecido? Por exemplo, uma crise ou um evento dramático, ou seja, pensa no caso de violência. Às vezes você ouve falar de um caso de violência tão brutal que aquilo chama a atenção da sociedade, você percebe que tem um problema relacionado àquilo. Ou uma crise, por exemplo, a crise hídrica, não é uma crise de energia que a gente tem, ou seja, são crises que acontecem que lembram a gente que políticas públicas têm que ser formuladas adequadamente para lidar com essas questões. Então vamos voltar para cá. Ou seja, crises e eventos dramáticos ajudam a gente a reconhecer problemas. Outra coisa que pode ajudar são indicadores. Ou seja, porque, imagina, um indicador para evidenciar algo que está acontecendo, porque a magnitude de um dado, como sua mudança, chama a atenção das autoridades. Então, por exemplo, quando você olha o índice de mortalidade infantil, que é um indicador, e aí você percebe que ele está alto ou que ele está baixo, ou se ele está subindo ou se ele está descendo, e isso chama atenção. Quando você olha o IDEB para pensar na qualidade da educação e vê que ele se move muito lentamente, não é? Ou seja, a mudança é muito lenta. Não é? Então, isso pode chamar a atenção das autoridades. Depois, acumulação de informações e experiências a partir da execução de políticas existentes, cuja prática proporciona o relevo de novos problemas. Ou seja, o que você vai fazendo, a atuação governamental, como a gente viu, ela implica aprendizado, seja no processo de implementação, seja durante a avaliação. E esse aprendizado traz novas informações e essas informações permitem que você compreenda melhor algumas questões que já existiam, você compreenda aquelas questões como problemas relevantes que precisam ser tratados. Então, esses vários elementos ajudam a fazer com que um problema seja reconhecido como tal e, portanto, tenha a chance de ser tratado. Bom, voltando para a tela. Depois, a gente tem o fluxo das soluções, ou seja, a formulação de alternativas para resolver os problemas. Olha o que vai dizer aí o Gomide. A formulação das soluções depende dos especialistas da comunidade técnico-científica, que desenvolvem e apresentam diferentes propostas. Essas propostas serão selecionadas sob diferentes critérios. Por exemplo, se aquela solução tem viabilidade técnica ou se tem viabilidade financeira, ou seja, seus custos são toleráveis e são razoáveis em relação aos benefícios que a política pode trazer, e a viabilidade política dela, ou seja, as pessoas aceitariam essa solução de acordo com o momento e um contexto em que se dá o processo. Ou seja, o que ele está dizendo é, do ponto de vista do fluxo de problemas, o importante para que a política pública ocorra é que o problema seja reconhecido como tal. Do ponto de vista das soluções, o importante é que apareça uma solução
viável, apropriada. E essa viabilidade não é só uma viabilidade técnica. Eu tenho condições técnicas de fazer, essa é uma parte. Eu tenho dinheiro para fazer, essa é outra parte. Eu tenho viabilidade política, ou seja, a sociedade aceita essa solução. Se tudo isso acontecer, você pode ter uma solução que seja viável para resolver um dado problema. Vamos voltar para a tela. Kingdom considera que as ideias geradas no fluxo das soluções não estão necessariamente relacionadas ao reconhecimento de problemas específicos. Kingdom está aqui porque é o cara que formulou a teoria dos fluxos múltiplos, né? E o que ele está dizendo é que uma coisa é o fluxo dos problemas, outra coisa é o fluxo das soluções. Nem toda solução que surge está sendo pensada especificamente para um determinado problema. Simplesmente pode ser ideias que estão sendo geradas na sociedade com diferentes propósitos e em diferentes contextos, mas que eventualmente podem se encaixar adequadamente num dos problemas, mesmo que não tenha sido pensado por aquele problema. Então, isso acontece muito em medicina, por exemplo, né, na pesquisa de medicamentos. O indivíduo está estudando medicamento para um determinado problema, daqui a pouco ele descobre nos testes que o medicamento resolve outro problema. Isso acontece também no mundo das ideias em torno de políticas públicas, ou seja, soluções que estavam sendo pensadas para um determinado propósito que de repente se mostram úteis para resolver um problema que também existe. E aí aquela história dos fluxos se coincidirem, não é? Ou seja, então eu reconheci o problema de uma determinada maneira e tenho ao mesmo tempo uma solução viável para resolver o problema, então essa é a história da convergência dos fluxos. E como a gente viu, existe um terceiro fluxo. Além do fluxo dos problemas e do fluxo das soluções, você tem o fluxo da política, não é? E aí falando desse fluxo especificamente, dá uma lida na tela, pessoal. Ok, agora vamos ler com vocês. Uma conjuntura política favorável, ou seja, um ambiente político para um problema entrar na agenda, pode vir de alguns fatores. Por exemplo, pode haver uma mudança de governo e aí você pode ter uma conjuntura favorável a ter uma sensibilidade melhor a um problema ou aceitar uma determinada solução. Não é? Ou seja, toda vez que você muda o governo, você tem a possibilidade de trazer novos atores ao poder governamental. E essa é uma das formas de um problema ganhar relevância, não é? Ou seja, um contexto político favorável. Mas pode ser também por meio da atuação de forças organizadas da sociedade, pressionando o governo para mostrar que aquele problema tem relevância e que precisa ser tratado, criando uma sensibilidade política para lidar com ele. Ou seja, forças organizadas que têm sucesso em levar suas demandas ao governo. Ou pode ser ainda uma situação geral de clima nacional, não é? Que é um conceito mais abstrato, mas pode dar a ideia de que é um sentimento compartilhado num dado período de tempo pelas pessoas sobre as mesmas questões. Dá para perceber isso, né? Às vezes você nem toca no assunto. Por exemplo, hoje todo mundo acha que a questão ambiental é uma questão, não é? Ou seja, que é uma questão a ser considerada. Mas se a gente volta algumas décadas, poucas décadas atrás, essa é uma questão que nem entrava em discussão. Não é? Depois ela passa a ser uma questão de alguns grupos, não é? De repente ela pode chamar a atenção de um governo ou não, mas ela pode fazer parte de uma pauta nacional, ou seja, todo mundo entendendo que isso é um problema, que isso é um problema que causa impactos, que já causa impactos hoje, que vai causar impactos futuros. Não é? Então, você pode pensar que a conjuntura política ela pode variar e aí pode aumentar a sensibilidade a determinados problemas e soluções conforme o caso. E aqui ele cita 3 situações, não é? Mudanças de governo, atuação da sociedade organizada ou uma mudança mais geral no clima, no humor nacional em relação a determinados pontos. Não é? Intolerância que cresce a determinados assuntos, né? Um determinado sentido de insatisfação geral ou uma demanda muito compartilhada, não é, por todos. Não é? Então essa é a ideia do modelo. Beleza, pessoal? Então, qual que é a história? Para a junção dos 3 fluxos, são necessárias a existência e a atuação dos empreendedores da política. Ou seja, os três fluxos, ao se juntarem, eles simplesmente abrem uma janela de oportunidade. Mas para que esses fluxos sejam realmente amarrados e permitam a execução de uma política pública, é preciso que hajam essas pessoas, os chamados empreendedores da política, que estão dispostas a investir os seus recursos, tempo, dinheiro, contatos, relacionamentos, numa ideia ou projeto visando a sua concretização. Esses empreendedores, que em regra são especialistas na questão,
hábeis negociadores e têm conexões políticas são encontradas dentro dos governos, mas também na sociedade civil. Então eu posso estar falando tanto de dirigentes, não é, administradores de alto nível, técnicos, servidores de carreira, ou lobistas, acadêmicos e jornalistas, gente que pode se mobilizar e mobilizar outros atores para fazer alguma coisa acontecer. Ou seja, esses empreendedores, eles têm um papel essencial na articulação entre problemas e soluções, problemas e forças políticas e entre estas e as propostas existentes. Ou seja, são eles que fazem a amarração do fluxo dos problemas com o fluxo das soluções, com o fluxo da política, para que a partir daí surja uma política pública. Ou seja, nessa interseção é o empreendedor que atua para fazer com que a política pública aconteça. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente tem mais um ponto para finalizar essa aula, que é falar da intermediação de interesses, né? Intermediação de interesses políticos entre o cidadão e o Estado. Qual que é a lógica? A gente está falando aqui o tempo todo que uma política pública surge porque existe uma demanda do cidadão. Só que isso pressupõe que a demanda do cidadão consiga chegar à discussão, e a gente tem modelos que tentam explicar isso como o modelo dos fluxos múltiplos, dizendo que depende de uma certa convergência de interesses, etc. E só que quando a gente fala de interesses ou de demandas, às vezes você precisa de uma ação pontual, às vezes de uma política pública, mas sempre de algum tipo de resposta do Estado. E o primeiro passo é que exista uma forma da demanda do cidadão chegar ao Estado. E existe uma lacuna, ou seja, na maior parte dos casos, existe uma lacuna institucional grande entre a demanda do cidadão e os recursos do Estado. E nesse meio, nesse espaço vazio, nessa lacuna de separação entre cidadão e Estado, entram mecanismos para fazer o que se chama de intermediação de interesses. Intermediação de interesses, que é um tema muito recorrente em provas de administração pública, o CESP sempre cobra, e ele normalmente fala de 3 tipos de intermediação, que são o corporativismo, o neocorporativismo e o clientelismo. Então a gente vai encerrar essa última parte, essa última metade do último bloco, a gente vai encerrar falando desses 3 modelos de intermediação de interesses. Então vamos voltar aqui na tela. De certa forma, essa figura que está aqui, ela ilustra bem essa ideia, ou seja, de que existe o cidadão, mas o cidadão ele não tem contato direto com o Estado, ou seja, como é que o cidadão faz para alcançar o Estado e fazer com que o Estado responda às suas necessidades? Coisas básicas. Imagina que esse cidadão aqui, ele precisa asfaltar a sua rua, ou ele precisa iluminar uma quadra esportiva, ou ele precisa mudar o ponto de ônibus. Como é que ele chega no Estado? Normalmente o Estado não tem um caminho para fazer isso. Então, entre esse cidadão e o Estado, surge algum tipo de forma de intermediação de interesses, para fazer a vinculação e trazer respostas do Estado para o cidadão. E a gente vai ver que esses mecanismos podem ser bons mecanismos, mas podem ser mecanismos perversos de legitimação da política no mau sentido. Não é? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos aqui para a tela e vamos começar com o primeiro dos modelos de intermediação de interesses, que é o modelo do corporativismo, que vai dizer que basicamente quem vai intermediar o interesse da sociedade junto ao Estado são as corporações que representam os diferentes grupos da sociedade. Então vou ler com vocês. A visão corporativista enfatiza a atuação dos grupos de pressão, como as organizações de trabalhadores e patrões, ressaltando que eles passam a ser integrados no Estado. Dessa forma, as unidades representativas das diversas categorias são reconhecidas pelo Estado como detentoras do monopólio de representação, podendo inclusive assumir funções administrativas em lugar do Estado. Então, vou parar aqui só antes de seguir nessa explicação. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a sociedade tem diferentes grupos. Vamos imaginar, só para simplificar, que eu tenha trabalhadores, empresários e estudantes. Não é? E o que esse modelo do corporativismo diz é que quem vai intermediar a relação de cada um desses grupos com o Estado é a corporação que representa esses grupos. Uma única corporação para representar esses grupos. Então, por exemplo, não é assim no nosso caso real, mas só para falar de corporações que existam. Então imagina, eu vou dizer, quem representa os estudantes vai ser a UNE, só a UNE. Quem representa os trabalhadores vai ser só a CNI. Aliás, quem representa os empresários é só a CNI. E quem representa os trabalhadores, sei lá, vai ser a força sindical. Então você tem corporações que representam cada grupo e intermediam o interesse desses grupos com o Estado. Essa é a visão corporativista. Só que esse corporativismo ele tem uma natureza estatal.
Ou seja, é o Estado que está no controle. Ele controla essas corporações e, por meio das corporações, ele mantém um certo controle também sobre o cidadão. Então, ao mesmo tempo que a corporação fornece ao cidadão, aqueles grupos, uma chance de fazer os seus interesses serem ouvidos e, em alguma medida, serem atendidos, a corporação também atende ao interesse do Estado de manter as demandas sociais sob controle, não deixando que esses grupos sejam muito politizados e mantendo a discussão entre trocas de favores ali, interesses que têm que ser preenchidos mutuamente. Então volta para cá. Por isso a gente diz que nesse corporativismo, que é de natureza estatal, o Estado é compreendido como um mecanismo de controle sobre os conflitos entre os grupos, que são representados de forma a submetê-los aos interesses mais abrangentes e de longo prazo dos Estados nacionais. Então é como se eu dissesse assim, bom, aqui eu tenho o grupo dos trabalhadores, aqui eu tenho o grupo dos empresários, aqui eu tenho o grupo dos estudantes, não é? Beleza, aí eu tenho a corporação desse grupo, tem a corporação desse grupo e tem a corporação desse grupo. E é a corporação que interage com o Estado. O Estado está aqui. E aqui eu tenho a corporação que representa cada grupo. Não é? Ou seja, e o Estado utiliza as corporações para manter esses grupos dentro de uma certa harmonia. Isso que ele diz como manter o controle sobre os conflitos, para que o interesse de cada grupo esteja submetido a uma visão desse Estado nacional, ou seja, desse Estado em relação ao que deve ser o projeto do país. Então você utiliza as corporações para manter o controle sobre a sociedade. Ou seja, quem faz a intermediação, são as corporações, elas servem dos dois lados. Elas são controladas pelo Estado e, ao mesmo tempo, conseguem fazer algum tipo de representação do indivíduo. Então a gente pode sintetizar o corporativismo nessa ideia, ou seja, baseia-se na premissa de que os indivíduos serão mais bem representados por meio das instituições funcionais ou ocupacionais do que por intermédio de partidos políticos ou unidades eleitorais geograficamente definidas. Ou seja, quem pode representar melhor os indivíduos são as corporações, essas instituições funcionais ou ocupacionais que representam determinados grupos. Então, os trabalhadores serão representados pelos seus sindicatos, que vão se unir em federações e depois em confederações. A mesma coisa para os empresários, para os empregadores, que vão ter suas federações e confederações patronais. Por exemplo, os agricultores que vão ter as suas câmaras de agricultura e por aí vai, os estudantes que vão ter as suas uniões. Ou seja, de diferentes maneiras, a gente está falando de corporações para representar grupos funcionais. E aí eu coloquei essa definição aqui do Schmitter, ela é muito importante, eu marquei em verde, porque ela é muito explorada em prova, então vale muito a pena a gente fixar essas ideias. Olha o que ele vai dizer, não é muito fácil, mas é importante, isso já caiu em prova mais. A gente pode dizer que o corporativismo é um sistema de representação de interesses cujas unidades constituintes, que são as corporações, são organizadas em um número limitado de entidades singulares e compulsórias, ou seja, eu tenho uma entidade para cada grupo e ela é obrigatória para representar aquele grupo. O Estado não vai conversar com o estudante diretamente, ele só conversa com a UNE. Ele não vai conversar com o trabalhador, ele só conversa com a força sindical. Ele não conversa com as empresas diretamente ou por meio de partidos, ele conversa por meio da CNI, por exemplo. Né? Então, essa seria a visão corporativista, não é? Essas entidades, elas não são competitivas entre si, na visão do corporativismo estatal, ou seja, elas têm que se harmonizar em função do interesse do Estado. Elas são hierarquicamente ordenadas, porque o trabalhador se filia a um sindicato, que se liga a uma federação, que se liga a uma confederação, e existe uma hierarquia de poder, funcionalmente diferenciado, porque você tem um para cada grupo diferentes, e essas corporações, elas têm que ser reconhecidas ou licenciadas e, se for o caso, até mesmo criadas pelo Estado, às quais é concedido um monopólio de representação dentro de sua respectiva categoria, em troca da observância de certos controles na seleção de seus líderes e na articulação de demandas e suporte. Ou seja, se um determinado grupo está aqui e o Estado está aqui, o Estado está dizendo, olha, vamos criar uma corporação, ou você cria ou eu crio, e eu preciso reconhecer essa corporação e é ela que vai intermediar o interesse. Eu, Estado, vou dar a essa corporação um monopólio. Ou seja, não adianta o cidadão lá vir por outros caminhos, eu não vou recebê-lo, eu não vou ouvi-lo. Então, essa corporação ela tem um monopólio da intermediação. E, em troca, o que eu espero que essa corporação me dê? Que ela controle a seleção dos seus líderes para não deixar a corporação cair na oposição a um determinado governo e, ao mesmo tempo, articule melhor essas demandas e o apoio para que não haja conflito e haja harmonização. Daí você percebe como é um modelo que
claramente trata, dentro dessa visão, de que o Estado é que está controlando a sociedade por meio das corporações. E isso é típico, pessoal, de Estados autoritários. Tanto que eu coloquei algumas telas explicando para você que o corporativismo estatal, o momento em que ele foi mais importante no Brasil, foi durante a ditadura de Vargas. Ou seja, o momento em que Vargas utiliza as corporações para fazer com que essas corporações intermediassem os interesses dos diferentes grupos na sociedade com o Estado e, ao mesmo tempo, permitisse que esses grupos fossem mantidos sob determinado controle político, não virando a linha ou não caminhando para rumos de oposição, mas fazendo ali as suas demandas não via Congresso, não via Parlamento, mas via corporações, para que o Estado pudesse manter isso de acordo com o seu interesse. Então o corporativismo, também chamado de corporativismo estatal, ele é típico de um Estado autoritário. Voltando aqui para a tela, aí a gente vê uma outra forma de intermediação, que é o neocorporativismo. Então o que a gente vai dizer? Enquanto esse corporativismo que a gente acabou de estudar, que é um corporativismo estatal, emergência estrutural de um Estado capitalista atrasado, é possível você pensar no neocorporativismo como um corporativismo societário, ou uma outra forma, o corporativismo societal, que vai estar adequado a um estado de bem-estar social num tipo de capitalismo mais avançado. E aí a gente está falando de uma outra situação. A semelhança é que quem representa as pessoas, os grupos, são as corporações. Mas aqui, essas corporações, elas não são dependentes do Estado. Elas são independentes do Estado. Então, num sistema neocorporativo, a organização representativa dos interesses particulares é livre para aceitar ou não suas relações com o Estado, contribuindo, portanto, para defini-las. Enquanto, como agente corporativismo clássico, é o Estado que impõe e define essas relações. Ou seja, no corporativismo clássico, cada corporação tem um monopólio, mas ela depende da autorização do Estado para existir, pelo Estado. No neocorporativismo, a corporação continua existindo, só que você pode ter várias corporações para cada grupo funcional, e essas corporações elas são independentes do Estado. Elas representam os interesses da sociedade, mas de uma forma independente e não estão controladas pelo Estado. E, portanto, elas servem para brigar pelos interesses dos indivíduos mais do que para manter o controle do Estado sobre a sociedade. Então é como se a gente dissesse, no corporativismo clássico, o Estado controla a sociedade. No corporativismo, você quer outra coisa. Você quer que a sociedade controle o Estado, ou seja, invertendo aí os modelos. Então, dois modelos clássicos cobrados em prova. E, por último, o terceiro modelo de intermediação de interesses, vamos para a tela, famoso e tão presente, ainda presente na nossa política, clientelismo. O clientelismo é uma relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político na forma de voto. Ou seja, a gente está dizendo assim, o indivíduo, cidadão, que não tem acesso ao Estado, vai ter aqui na figura do intermediário não uma corporação, mas um político que vai fazer essa intermediação, que vai ter acesso ao Estado, entre aspas, ao cidadão com recursos estatais e em troca que é político. Então essa vai ser uma relação clientelista, quando você concede algum tipo de benefício público em troca do apoio político. Não é? Então, pois bem, as trocas políticas do clientelismo se caracterizam por serem sempre assimétricas, ou seja, ocorrem em um eixo vertical, no qual um dos participantes da troca, que é o cliente, deseja obter benefícios oriundos dos recursos de uma autoridade política, que o outro participante, que normalmente é um agente público ou alguém ligado a ele, que vai ser chamado aqui de patrão, controla ou influencia. Então, o cidadão, que é o cliente, quer receber benefícios. O político, que é o patrão, quer em troca apoio político. E é um eixo vertical porque existe uma diferença de poder. Ou seja, a autoridade política tem muito mais poder do que o cidadão. E, portanto, ele com que o cidadão vote nele, apoie ele continuamente se ele fornecer ali recursos ao Estado. Por isso a gente diz que o clientelismo ele tem uma perversidade, que eu não sei se é tão clara à primeira vista, mas a perversidade é a seguinte: o político ele vai ter acesso a recursos do Estado, mas esses recursos não são do político, eles são do Estado. E o político pega esses recursos do Estado para fazer favores que, na verdade, representam o atendimento de direitos do cidadão.
e em troca ele vai ganhar o voto do cidadão. Então o político está utilizando o recurso público para obter o voto, para obter o apoio político. E é por isso que a gente diz que o clientelismo é uma prática patrimonialista, ou seja, uma situação em que o político vai se apropriar do recurso público para atender os seus interesses privados, no caso, interesses eleitorais, mas interesses privados. Ou seja, o indivíduo deveria ter uma forma de chegar ao Estado e dizer, olha, eu preciso que se asfalte a minha rua. Mas como ele não tem, ele recorre, por exemplo, a um vereador, ou a um deputado, ou a um candidato, ou alguém ligado a esses políticos, e diz, olha, candidato, se você conseguir asfaltar, eu vou votar em você, minha família vai votar em você, a vida toda a gente vai votar em você. E dentro desse sentimento de gratidão, esse político se torna legítimo perante esse cidadão e conquista de fato o apoio político desse indivíduo, entregando a ele que já era direito dele. Não é? Ou seja, fazendo um favor com aquilo que não é dele, fazendo um favor com o que é um recurso público que já seria direito do cidadão. Então, essa seria a forma clássica do clientelismo. É claro que essa relação pode se dar de formas hierárquicas, ou seja, você tem diferentes trocas de favores, não é só o cidadão em contato direto com o indivíduo, mas você pode ter redes hierárquicas em que as trocas de favores vão acontecendo sempre para garantir apoio político. E para garantir o apoio político, você utilizando recursos públicos para sustentar essa rede de trocas de favores. Uma forma perversa aí de intermediação de interesses políticos. Beleza, pessoal? Bom, então, com isso a gente finaliza aí essa nossa aula 6 sobre políticas públicas, com os conceitos mais fundamentais sobre o tema e aqueles que são mais frequentemente cobrados em prova. Então, dica de sempre, né? Vocês receberam as questões, tentem resolver as questões. Se tiver qualquer dúvida ou sobre o conteúdo teórico ou sobre as questões, aparece lá na sua mensagem que a gente ajuda, ok? Então, um abraço, pessoal, e até a aula 7.